Olá, eu sou o Pastor Alan, esse é o primeiro vídeo da série Bíblia Explicada. E antes de começar a leitura em si, nós vamos ter uma introdução. Então vamos começar a nossa leitura? Toda semana, aqui no canal do Teu Legal, toda quinta-feira, você tem um estudo. Às vezes é sobre algum postulado teológico, às vezes é sobre algum determinado tema. Mas além desse estudo, agora o Teu Legal tem também uma série que eu estou começando hoje, chamada Bíblia Explicada. O que é? É uma série em que eu vou ler a Bíblia e vou explicando perícope a perícope, trechinho a trechinho. E cada vez que a gente começa um livro novo, vai ter então um pequeno vídeo introduzindo esse livro para a gente conseguir entender como um panorama geral do que esse livro trata. Eu vou começar por um dos livros que não se encerrou ainda. Há na Bíblia 2 livros que não se encerraram. Há 2 livros que ainda passam por um processo que nós podemos dizer de permanente escrita, que eles ainda vão sendo criados, eles ainda vão sendo adicionados. Não significa que a Bíblia precisa de uma atualização nem nada disso. A ideia é que tanto o livro de Atos, lá do Novo Testamento, ele é o livro que ele vai contar a história da igreja. Isso quer dizer que a igreja ainda está escrevendo a sua história, a igreja ainda está crescendo, a igreja ainda está existindo. É por isso que é tão comum a expressão Atos 29. Se você olhar na sua Bíblia, o que diz o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 29, você não vai achar nada. Por quê? Porque ele é o capítulo que nós estamos escrevendo no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Salmos, lá do Antigo Testamento, ele é um livro que não se cessou. Porque Salmo, que é o nosso primeiro livro a ser analisado, significa cântico. Salmo vem da ideia de Tehillim, né, cântico de louvor. Em hebraico é Tehillim, o nome desse livro. E é a ideia de um cântico de louvor. Então, cada vez que nós cantamos um cântico novo, cada vez que nós adoramos a Deus com palavras de bem dizer a respeito de Deus, nós estamos como se escrevendo um novo canto. Talvez você já tenha visto na sua igreja alguém que, por exemplo, durante o louvor, essa pessoa vai orando como se fosse ritmado ao microfone. O nome disso é salmodiar. Salmodiar é fazer uma oração cantada. Né? E o livro de Salmos é exatamente isso, são orações cantadas. E então cada vez que nós cantamos uma canção nova para Deus, que nosso coração realmente rende adoração ao Senhor, nós estamos escrevendo um novo salmo. Mas é lógico que os salmos bíblicos eles já estão encerrados, né? Os salmos bíblicos eles já estão conhecidos. Então, para nós começarmos a entender efetivamente o que diz o livro de Salmos e o que cada salmo significa, nós vamos passar, então, rapidamente por essa introdução. Como vocês sabem, eu já disse há alguns instantes atrás, o nome do livro em hebraico é Tehillim. Né? Então, Tehillim quer dizer exatamente livro de louvor ou livro dos louvores, e é esse o nome do livro de Salmos em hebraico. Ele é tanto usado nas sinagogas, né, como os cânticos das sinagogas, quanto usado pela igreja cristã. Muitas das nossas músicas, inclusive, que nós cantamos aqui nas nossas igrejas até hoje, são salmos que a gente, às vezes, nem sabe que são salmos, mas sempre são salmos. Os salmos são escritos, talvez na sua Bíblia tenha aí as instruções ao coral, aos metais, para tocar com instrumentos de corda, né? Então tinham algumas referências, mas nós não vamos ficar vendo essas referências, nós vamos ver o texto em si. Ele é o texto do Antigo Testamento que mais tem autores, porque os salmos são independentes, às vezes tem em sequência, né, o mesmo autor, 2, 3 salmos em sequência, mas eles são capítulos independentes. Cada salmo é um capítulo,
né? E são capítulos independentes, no sentido de que o capítulo 1, ou Salmo 1, né, o capítulo 1, não é necessariamente uma continuação. O capítulo 2, por exemplo, não é necessariamente uma continuação do 1, né? São independentes e alguns, inclusive, são com um bom lapso temporal entre um e outro. O livro não está em ordem, no sentido de que os salmos não foram escritos primeiro os mais antigos e depois os mais novos, né? Há salmos em diversas ordens ali. Às vezes lá no meio vai ter um salmo super antigo, tal. Então o arranjo deles é por em uma outra estrutura que nós vamos ver já. Então, em Salmos, a gente tem vários autores, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Davi, tem vários autores ali, e a Bíblia, então, ela vai trazer essa série de salmos dentro de uma lógica, dentro de uma organização. Essa organização é de 5 livros. Então, o livro 1 vai do Salmo 1 até o 41. O livro 2, né, a primeira subdivisão, né, então o livro 2 vai do Salmo 42 até o 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106 e o livro 5 do 107 até o 150, que é o último salmo. O saltério, que é o conjunto de salmos, pode ser agregado dentro da sua temática. Então a gente tem algumas temáticas que são um pouco recorrentes e aí há um agrupamento desses salmos dentro dessas temáticas. O primeiro deles é de salmos reais. Aqui real não é uma contraposição a imaginário, né? Não é real de realidade, é real de realeza. São salmos que vão falar a respeito de rei, das características de rei e de apresentar a ideia de quem seria o perfeito rei para o povo. Então, são os salmos que vão formar na mente e no coração do povo as características reais. Outro tipo de salmo que nós temos são salmos alfabéticos. E aí eles vão se valer do alfabeto, né, o alfabeto hebraico, para, a partir de cada letra do alfabeto, estabelecer um verso. Né? Então eles vão fazer um arranjo linguístico a partir do alfabeto. O outro grupo de salmos são salmos penitenciais, né? Então são os salmos que vão clamar pela penitência, vão trazer o profundo arrependimento com relação à transgressão do povo. Outro grupo de salmos são os salmos messiânicos, vão prever a vinda do Messias, vão prever a vinda do Salvador, vão prever a vinda daquele que vem redimir o povo, restabelecer a sua conexão com Deus, restabelecer o relacionamento de Deus, o perfeito relacionamento de Deus com o povo. Nós temos também ainda salmos imprecatórios, tá? Esse é o termo um pouquinho diferente, né? Os salmos imprecatórios, eles vão dar a vitória ao povo, o Senhor vai atuar aqui como Deus dos exércitos, vai dar vitória ao povo frente a seus inimigos, né? Então são salmos de justiça, em que Deus opera a sua justiça. Nós temos também salmos de aleluia. Os salmos de aleluia são os que vão louvar o nome do Senhor e vão engrandecer. O grande foco desses salmos, não que os outros não façam, mas o grande foco desses salmos é engrandecer o nome do Senhor. Tanto que é, por exemplo, bem comum estar escrito, né, louvado seja, o aleluia, tal. Então esses são os salmos de aleluia. Nós temos também os salmos eloístas, tá? Aqui elo sem H, né? Salmos eloístas. Por quê? Porque vem da ideia de Elohim. São os salmos que vão empregar o nome Elohim, que é um dos nomes de Deus. Então esses salmos vão exaltar o nome de Elohim, alguns vão exaltar o nome de Jeová, né? Mas são salmos eloístas, cujo nome de Deus será o seu grande foco. E nós temos também os salmos de romagem. Os salmos de romagem são salmos muito especiais que são recitados, né? São cantados quando os peregrinos iam até Jerusalém para celebrar as suas festividades.
Então, esse é o panorama básico dos salmos. E salmos, como todo salmo, ele é uma poesia, né? Então, a poesia hebraica ela tem algumas características especiais. A primeira delas é que o foco nunca é a rima, né? Então, rimar não era uma preocupação da poesia hebraica, mas era muito comum o paralelismo, que é isso. Se dá uma ideia e depois se dá o contrário dessa ideia. Então, bendito é o homem que confia no Senhor e maldito o homem que confia nas suas carruagens, né, nos seus cavalos e nas suas armas. Abençoado será o que fizer isso, amaldiçoado será o que fizer aquilo. Se você seguir esse caminho, encontrará a vida, se seguir esse caminho, encontrará a morte. Então, sempre dando os dois pontos, né, os dois lados da moeda. Isso é basicamente o paralelismo, que é a grande característica da poesia judaica. Vamos então começar a nossa leitura de Salmos, mas isso só no próximo vídeo. Esse é só a introdução do livro de Salmos. Se você gostou dessa série, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum da série, e aí nós vamos caminhando a partir de agora, tá bom? É um prazer estar aqui contigo. Vamos lá?